Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. E você já sabe, aqui a gente fala de tudo, tem uma comunicação tanto para o corretor de imóveis, para o consumidor, para o cliente, para o investidor, para o construtor. E o papo de hoje é inclusive para você, construtor, principalmente. Hoje o meu convidado está aqui novamente no Pod Imóveis, é o Rafa Maffezoli, da Maffezoli Capital. Rafa, muito obrigada. Pô, Ter- eu que agradeço, pô, o convite. É uma honra poder estar aqui novamente, né? Então, pô, trazendo um papo bem legal, um Bem mercado legal. aquecido pra caramba. Então, acho que vai ser um bate-papo muito massa. Mais um. Gente, o Rafa, para mim, assim, ó, é referência quando o assunto é papo financeiro, é números, o cara é um crânio. Inclusive, deixa eu te falar, ele já esteve aqui na primeira temporada e a gente bateu um papo muito legal, acho que foi o terceiro episódio, se eu não me engano, Terceiro. Rafa, bem no início mesmo. Ele acreditou no projeto lá no início e foi um papo sobre o retrofit. O Rafa, além de consultor financeiro, ele também tem essa veia na construção, então a gente bateu um papo sobre reforma de imóvel, o lucro, então também vê esse podcast que está muito legal. Mas hoje, até anotei o nosso tema principal aqui, que é sobre a estruturação financeira de lançamentos imobiliários. Talvez você, construtor, aí está querendo fazer um upgrade nos lançamentos, uma obra maior, tá com aquela insegurança, aquele medo, ou tá com as construções e tá indo meio mais para lá do que para cá. Hoje o papo vai ser sobre essa estruturação com o Rafa. Rafa, cara, sensacional o tanto de conteúdo. Eu acho que se eu fizer mais uma temporada, eu tenho mais algum assunto para falar contigo, mas já te acompanho, a gente já tem essa parceria há muito tempo. E eu vi o quanto esse teu trabalho está criando nome tanto em Brusque, no litoral, dessa parte da estruturação, né? Mas, Rafa, como que foi essa tua trajetória até chegar nesse segmento? Fala um pouquinho para o pessoal que ainda não assistiu o nosso outro podcast. Vamos lá, então. Uma Maffezoli Capital, ela surgiu, na verdade, com a ideia lá inicial de prestar consultoria para empresas e principalmente ligar um pouco da operação com o financeiro. Eu sempre fui o cara dos números, Aham, né? Então acabei me especializando principalmente na área de reestruturação, na área de engenharia econômica, engenharia financeira, enfim. aham, E a minha veia sempre foi reestruturação de empresa. aham. Então é pegar a empresa com problema e fazer toda aquela reestrutturação. Eu sou Gosta de resolver apaixonado, BO. sou apaixonado por isso. Mas aí, ao decorrer do tempo, o escritório ele foi tomando forma em dois caminhos. Então, o cliente que ele precisava de uma reestruturação e o cliente que ele precisava de uma gestão estratégica financeira. E aí onde começou a vir realmente a parte da construção civil. Porque como a construção civil ela tem um fluxo de caixa muito diferente, então assim, pô, eu tô falando agora para entregar o empreendimento talvez daqui 5, 6 anos e acabar de receber daqui 8, 10 anos. Assim, como é que a economia vai ficar? A bolinha de cristal às vezes não funciona, né? Caraca. Então, ela precisa de uma estruturação financeira, entender esses números. E aí, onde entrou essa parte da gestão estratégica financeira, realmente, né? Então, o que aconteceu? O escritório ele foi migrando e aí começou a vir o primeiro cliente. Pô, eu preciso entender meu fluxo de caixa, eu preciso... Mas o fluxo de caixa nada mais é do que todo o... Ele é o espelho do que acontece no restante da empresa. Quando a gente pensa em, o fluxo financeiro de uma empresa, né? Ele depende das vendas, ele depende do toda a parte operacional, né? Ele depende de pessoas. Então, o nosso trabalho muito é entrar dentro. Eu vou pegar a construtora, Aham. desenhar toda essa estruturação financeira, mas dizer o seguinte: olha, tu tem que vender. Tu queres vender em prazo de cento e tantas vezes, só que tu tem que vender X% à vista, o preço do metro quadrado tem que ser médio isso. Eu tenho que ter uma velocidade de venda de X% até a data tal. Em contrapartida, a parte de custos, a gente monta o cronograma físico-financeiro, a gente fica acompanhando com o cliente até o final da obra se realmente o custo de obra ele tá ocorrendo conforme foi projetado, se não tá, se a obra dele tá andando muito rápida ou devagar. Uma coisa que acontece muito, Jéssica, a gente vai lá e diz pro construtor assim: olha, tu tem 500 mil pra te gastar esse mês. E aí o Aham. cara vem pra mim e diz assim: olha, Rafa, eu tô de parabéns, eu gastei 450. Aham. Só que era pra ele ter andado 3% de obra, ele andou 1%. Só que se a gente não acompanha isso, a gente só vê isso lá no final, e aí estoura a construtora.
Então, isso é um dos pontos que a consultoria, a gente faz muito isso. Então, dado essa situação toda de o construtor querer ter uma certeza do que ele está fazendo, foi onde começou a surgir os clientes de construção civil. E aí Aham, depois veio a parte de crédito, né? Que aham, hoje, além de consultoria, nós temos um braço todo de crédito estruturado dentro do escritório. Nós somos uma boutique financeira, né? Então a aham. gente trabalha com consultoria e área de crédito estruturado, que é emissão de CRI, plano empresário, repasse, antecipação de recebíveis para o construtor. Então a gente tem toda essa gama para atender, porque foi uma demanda do nosso cliente. Ele Aham. diz o seguinte: pô, Rafa, eu vou fazer um projeto, mas será que compensa pegar dinheiro? Então, dado as conexões que a gente tinha com o pessoal de reestruturação e bancos de investimento, então a gente conseguiu trazer isso. Hoje, só de corretoras, independentes, bancos de investimento e fundos, a gente deve estar com 18, 20 fundos que a gente tem hoje, tanto capital nacional quanto internacional, botando dinheiro em projeto, Olha só. né? Então, é um pouquinho da trajetória, como a gente foi Então, parar assim, nesse mundo. então hoje a gente tem a parte da reestruturação, Uhum. a parte do cronograma de um lançamento e da qual que é o terceiro? A consultoria? Não, é que na verdade, assim, a gente tem o escritório mais ou menos assim, a gente divide ele em consultoria, e aí que dentro a gente tem mais uma divisão, onde Aham, ele tem reestruturação, são empresas com problema financeiro mesmo, aham, e a parte de gestão estratégica financeira, uma isso. consultoria voltada para isso. Aham, Depois a gente tem outro braço que é crédito. E aí, crédito estruturado, que a gente chama. Por quê? Por que a gente se diz uma boutique? Porque não é um produto de prateleira que tu vai ali, pega um capital de giro e eu te vendo. Não, eu vou aham. entender a tua demanda e eu vou dizer, ó, serve ou não serve, vamos estruturar isso ou não vamos. Por exemplo, quando a gente fala de uma emissão de um CRI, muita gente pensa assim, é o dinheiro que vem de um investidor. Não, existe todo um passo a passo, uma estruturação legal, tem que ter regulamentação da CVM, a gente tem que fazer uma oferta pública disso, e eu tenho que estruturar isso e mostrar para quem vai comprar esse papel na ponta que vale a pena, que a construtora é sólida, que não vai dar problema. Então tem todo um passo a passo que a gente faz. Aham. Cara, que sensacional. Rafa, então tu tem a percepção que a venda, muitas vezes, não é a solução, vamos assim se dizer, porque muitas vezes as empresas vendem bem, têm um alto giro de venda. Não, eu estou vendendo bem, só que lá na frente acaba quebrando do mesmo jeito. Então, isso é por conta de uma má estruturação ou algum, eu digo, um balde que ele está vazando. Sim, sim. Muitas vezes a empresa pensa assim, pô, eu tô vendendo, emplacando venda. E uma coisa que a gente sempre diz assim, tá vendendo bem, vamos ver o porquê que tu tá vendendo bem. Tá posicionado adequadamente no teu preço metro quadrado, né? Se a condição de pagamento que tu tá fazendo, ela tá adequada. Assim, pô, eu tenho um custo de obra, vamos supor, eu tenho 100 milhões de VGV, né, já tirando permuta, e eu vou ter ali uma média de 55, 60 milhões de custo de obra, dependendo do perfil. Mais comissão, imposto e tudo mais, pô, eu tenho que ter ali uma entrada pelo menos de 65, 70% durante o período de obra. Então, assim, a gente viu muita gente, porque quando a gente lançou alguns empreendimentos aqui com prazo maior, foi feito muita conta antes para É poder isso. lançar. E aí depois a gente viu muita gente fazendo lançamentos. Não tô dizendo que fizeram ou não fizeram conta, Sem a mas estruturação. existe toda uma estruturação para dizer o seguinte, ó, quer fazer em X vezes, tudo bem, mas 10, 12, 15% do teu empreendimento tem que ser vendido à vista para investidor. Senão não paga a conta, senão não fecha os 50 e poucos por cento. Ou, eu quero vender com 40, 50% até entrega e eu vou contar com financiamento bancário, por Aham, exemplo, né? De um terceiro, de um banco, um fundo botando dinheiro. Existe todo um procedimento. Um fundo não vai botar dinheiro onde não tem uma SPE constituída, onde não tem patrimônio de afetação, onde o cara já não tem um histórico de entrega de empreendimentos. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado para não se aventurar. Então, uhum. assim, essa parte da estruturação financeira ela é importante porque não adianta só vender de qualquer jeito. Tem que vender sabendo por que tá fazendo dentro daquelas condições. Então, a gente brinca muitas vezes no lançamento, muito vem para mim dar a O canetada final, o aval. Aham. aval. E aí, pô, preciso de 60% até entrega. Aí a pessoa olha pra mim, não, mas o meu cliente quer pagar assim e tal. E tu calcula, pô, dá 47, 50%. Mas faz. Vai Não dá. fazer. E aí eu sou bem taxativo, assim, em dizer assim, cara, se eu fizer, talvez eu não entregue a obra. Então, assim, é melhor teu cliente me pagar os 60% ou tu trazer um cliente que tá disposto a pagar e eu sei que eu vou conseguir te entregar a obra tranquilamente.
Porque hoje a gente estrutura cada obra para realmente ela conseguir sobreviver sem um mínimo de exposição de caixa. Ou seja, sem um mínimo a pessoa ter que botar contrapartida de dinheiro ali dentro. Aham. Isso é interessante para o construtor, porque ele não descapitaliza, né, Isso aí. ele tem a reserva dele. Mas, Rafa, como é que tu consegue isso é uma junção entre o próprio construtor, um cronograma com o engenheiro também para te saber os estágios e em que momento tu vai precisar de mais? Sim. Hoje a gente tem uma base já, mas assim, muito vem da engenharia do cliente. Então, assim, Aham. pô, eu vou executar a obra em, sei lá, 55 meses. Então tá, disso a gente cria todo um cronograma etapa por etapa. A gente divide em fases. Então, fase inicial, né? E aí ali eu quebro cada fase. Então, tipo, a fase de alvenaria. Aí lá dentro vai ter dentro da fase, a alvenaria da garagem, alvenaria tipo 1, alvenaria tipo 2. E aí eu vou ter os prazos que a gente vai ter para concluir aquilo ali. Então tem que começar na data tal e tem que terminar na data X. Além de te dar um controle financeiro, te dá um controle de execução de obra, Isso, né? porque depois o que a gente faz? A gente linka com quantitativo. Então, quanto de tijolo vai, quanto de massa vai, né? E aí depois isso a gente traz na linha do tempo, esse valor corrigido. Porque eu vou talvez fazer isso daqui 3 anos. Então a gente corrige e aí a gente tem uma ideia. Pô, eu vou ter um desembolso durante esse período em torno de X. Aí do outro lado eu fiz as vendas. E aí essa venda ela foi programada para encaixar esse fluxo de caixa aqui dentro. Independente, tipo, sendo em 120, 110 vezes, tu tem esse. A gente tem isso daqui para poder dar a garantia, porque na construção civil, e por isso que a consultoria cresceu muito nesse lado, é diferente de uma empresa que trabalha com 30, 60, 90, 120, eu preciso enxergar a construção civil muito mais tempo antes. Então a gente brinca assim, cara, eu tenho que estar olhando no mínimo 6, 8, 10 meses para frente. Porque, sabe muito bem, eu não tenho como eu chegar para um construtor e dizer o seguinte, cara, eu preciso de 1 milhão para daqui a um mês. Não é simples para eu vender um imóvel Uhum. ou levantar R$ 1 milhão assim, sem ter que sacrificar um monte. Então, o principal papel é a gente enxergar isso. Então, muitas vezes a gente tá lançando um projeto agora e fazendo a venda e batendo muito, ó, tem que ser X%, porque a gente já tem todo o cronograma definido de fluxo de caixa. Já tá tudo desenhado. Por isso que eu digo assim, a ideia é ter o mínimo de exposição de caixa. E se tem, ele já tá ciente, o construtor. Ó, eu vou ter que entrar com X milhões na obra do mês tal ao mês tal. A gente consegue dizer isso pra ele. Assim, ó, tu vai ter que botar 3 milhões no mês, sei lá, 38 até o 42. Entendeu? Porque evita aquele, eu tenho que lançar 3 obras para entregar É. uma. Até porque, assim, ó, isso é um dos grandes pontos que levam uma construtora a quebrar, no sentido de que ela começa a lançar uma obra para pagar outra, quando ela não fez muito bem o dimensionamento de margem e tudo mais aqui. Então, isso leva ela a quebrar. E outra situação, hoje, a gente sempre orienta o cliente, até para poder acessar crédito, criar uma SPE e fazer um patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, o dinheiro da obra para a obra. Então, a gente não vai ficar misturando dinheiro. Isso dá uma segurança para quem compra, tá? Dá uma segurança para o permutante também. E para a gente, como financeiro, também dá uma segurança. Né? Em contrapartida, se eu faço tudo isso bonitinho, o cara pode entrar num regime especial de tributação, que é o RET. Então, ele Uhum. paga um pouquinho menos de imposto. Né? Por um lado também tem esse benefício, Isso. então. Mas justamente é pra gente tentar, né? A nossa orientação pro cliente é, cara, a tua obra tem que se pagar aqui dentro. Ou se tu botar dinheiro, tem que ser um dinheiro da incorporadora pra dentro da SPE. Não dá Não da SPE. obra X pra dentro da obra Y, entendeu? Que a gente começa a entrar uma bola de neve se não for muito bem monitorado, dimensionado isso. Por isso, eu uso muito isso pros clientes, pro consumidor final. Porque o que vem acontecendo muito? A gente percebe a evolução das construtoras Uhum. também. Então, tem muita construtora que ela tem, muitas vezes, tempo de mercado, só que com outros tipos de projeto, e o consumidor final sente essa insegurança. Poxa, mas é a primeira obra maior do cliente. Assim, não. Olha só um diferencial. Patrimônio de afetação, que te dá essa segurança também em relação à compra e à entrega do Uhum. produto, né? Isso é legal porque, assim, primeiro que se a gente dimensiona muito bem esse produto, começa por ali. Mesmo que é a primeira obra do cara, a gente já desenha pra ele, eu brinco assim, pra ele não ter que botar dinheiro ou botar o mínimo possível. E aí o que eu falo, quando alguém vem perguntar, a obra tal, tá indo bem, o cara lá, não sei, pô, o cara já teve problema, será que...
Aí eu explico tudo isso, ó, tem SPE, tem patrimônio de afetação e o fluxo financeiro foi desenhado para não depender dos outros. Eu brinco Legal. assim, eu digo, se esse prédio aqui o cara não der conta, gente, pega eu e a Jéssica aqui e a gente pode ir lá e tocar o prédio, porque ele foi desenhado, o financeiro dele, para qualquer pessoa conseguir pegar e tocar. Se ele tá dentro do patrimônio de afetação e o cara não tirou dinheiro, cara, se cumpriu tudo que foi desenhado, não tem um porquê não entregar a obra. Ele pode ter 1001 problema ao redor. Uhum. Agora, a obra vai sair. Ô, Entendeu? Rafa, agora, desculpa a minha ignorância, que é também até um conhecimento. O que garante para o consumidor final que o dinheiro não vai sair da conta do SPE? Então, o que que acontece? Hoje, para ele conseguir ter o benefício do RET e tudo mais, ele precisa cumprir esses requisitos, né? Ah, tem gente que faz? Tem, ele faz mútuo entre empresas. Então, eu empresto para a obra A e eu faço um contrato. Só que isso não é correto e não é visto com bons olhos até perante tuas declarações contábeis e tudo mais. E aí qual é o problema? Se eu quiser acessar crédito, isso me barra. De certa maneira, eu como fundo do outro lado, eu vou olhar e vou dizer, pô, mas o cara tá misturando dinheiro de obra. Aham, já consegue pegar ali. Entendeu? Então aí a gente, pô, então assim, às vezes é melhor eu não fazer e eu conseguir ter as portas abertas. Uhum. Entendeu? E a parte contábil também pode barrar em algum momento uma comunicação com o contador? Sim, normalmente todo contador ele vai orientar a não fazer isso, né? Até porque tem um patrimônio de afetação, né? Então Aham. por isso que a gente sempre tenta desenhar para realmente não precisar fazer essa misturança de dinheiro, que é o grande problema que a gente teve no passado e de construtores que quebraram. A gente sabe que a construtora ela demora para aparentar que está quebrando, porque Aham. ela começa a lançar obra. Então assim, isso dá resolve 100%? Não, não resolve, não adianta a gente Aham. falar. Mas ele ajuda pelo menos a tipo, tentar deixar uma coisa ordenada, entendeu? Não, mas é muito mais, né? Porque tu tem o controle de tudo. Uhum. Então, hoje tu diz que a forma mais saudável de ter uma construção, um lançamento, é essa separação. Eu oriento os nossos clientes a criarem uma SPE distinta, né, um CNPJ próprio, só para aquela empresa, para aquilo lá, e fazer o patrimônio de afetação, para dar segurança e por quê? Para eu acessar crédito depois é mais fácil. Então, assim, pô, é a maneira mais redondinha, digamos assim, pra gente fazer. Eu acho que o mais legal mesmo, né, Rafa, eu sempre digo que tem que ter uma junção de todas as partes. É que nem quando falo assim, poxa, botaram o engenheiro para fazer uma fachada e o arquiteto que tem que fazer a Uhum. fachada. Cada qual no seu quadrado, mas todo mundo andando junto. Porque não adianta tu ter a tua análise financeira e a parte comercial não ser atrativa. Então, o comercial tem que estar atrelado e o construtor também tem que estar disposto a isso. Então, tu tem esse contato antes de tu fazer essa análise junto com o comercial também? Normalmente o comercial senta com a gente para desenhar, Olha que massa. né? Porque o comercial ele tá sentindo o cliente. Então, assim, não adianta. Para mim seria tudo lindo, bonito e maravilhoso eu vender à vista na tabela cheia, Aham. como financeiro. É possível? Não. A gente sabe que é quase utópico. Então, em contrapartida, a gente senta com o comercial para entender as demandas do mercado. Ótimo. Então, ele vai dizer o seguinte: pô, Rafa, para esse perfil de produto, o cliente pode pagar X mil reais de parcela. O que dá para fazer? Aí a gente vai fazendo modelagem financeira. Ó, Que doideira. isso aqui dá bom para mim. Aí ele diz assim, cara, mas isso aqui ainda não tá bom para mim. Então, ó, ajusta aqui, ajusta ali. Ah, isso aqui fica bom para ambas as partes? Fica. Ah, então esse aqui tá Para aprovado. encaixar, a gente tem que prolongar um pouco o prazo de obra para conseguir fechar para ti e para o meu Isso, às vezes, comercial. pô, a gente faz. Ah, pô, Rafa, se eu lançar a obra agora e começar lá dentro de poucos meses, isso me atrapalha. Então vamos dar um prazo um pouquinho maior para eu captar mais dinheiro. Então a gente consegue. O mais Isso. legal mesmo, né, Rafa? Acho que todo construtor, todo lançamento, antes de muitas vezes fechar uma permuta ou alguma coisa, é fazer isso antes, né? Ele tem que fazer um estudo antes de poder. Porque, assim, muitas vezes a permuta também pode inviabilizar um negócio. Aí joga o BO para te resolver. Isso. Então, assim, é importante ele, desde o início, ele começar a fazer o dever de casa. Cara, vamos estudar, fazer a viabilidade econômico-financeira desse negócio. Não só construtiva de... Não, posso botar X apartamentos aqui. Não é só isso. É Olha que entender se loucura. financeiramente faz sentido ou não. Porque às vezes, pô, eu consigo botar um monte de unidade, mas não faz sentido financeiramente. Né? Sim. Então, assim, a ideia sempre é olhar isso antes, desenhar isso tudo antes da gente ir lá e fechar o primeiro contrato. Entendeu? Que é o contrato de permuta. Então, é fazer isso bem feito, a gente não tem problema.
né? Só que, claro, Jéssica, o que eu digo assim, a gente tá aqui pra orientar, mas não é a gente que dá a canetada, Aham. né? Então, muitas vezes a gente pode orientar o construtor A, B, C a fazer e o cara passa por cima, né? Aí já é um projeto que tu também não entra. Então, muitas vezes, hoje a gente tá bem seletivo em escolher projetos, inclusive assim, pô, não deu certo, a gente bate nas costas, cara, tudo certo, cada um segue sua vida, mas Aham. o projeto não faz sentido pra mim, Que massa. né? Assim, Até hoje. porque é o teu nome junto, né, Rafa? Isso aí. Então, hoje, analisando bastante isso, assim. E se Então, dá algum BO também, vem pra cima de ti, né? mesmo que não sou eu que canetei e eu digo, ó, faz A, Aham. cara, mas o meu nome acaba sendo atrelado, né? Então, assim, hoje cada vez mais criterioso em quais projetos pegar, Muito né? bom. Rafa, tô olhando aqui. Vamos lá. Os erros e custos ocultos que pode literalmente ferrar uma obra que muitas vezes o construtor não tem nem visão. Por exemplo, eu vejo eu como corretora. Às vezes a pessoa tem a percepção assim, eu vou sair de uma imobiliária porque pagar 50% de comissão é muita grana, é muito dinheiro. Uhum, Aí depois que tu vai para trabalhar sozinho ou abrir a tua imobiliária, tu começa a ver que tu tem o tráfego pago, tu tem o marketing, tu uhum. tem o jurídico, coisinhas que o aluguel da impressora, o aluguel da internet, que depois tu bota na ponta do lápis e diz assim, caraca, aqueles 50% que eu pagava tava dentro. Tem algum errinho, alguma coisa que tu... Cara, isso aí é batata Tem. que... Vamos lá. Mudanças no projeto, no meio do caminho. Ah, Muitas vezes já pegamos assim, tipo, vou dar um exemplo, cara, que acontece muito. O bendito do construtor vai lá e ele decide botar uma churrasqueira. Quando ele faz o projeto inicial. aham, Já aconteceu isso com o cliente. E aí ele assim, pô, chegou lá, pô, apartamento vale tanto, merece uma churrasqueira de todo o acabamento de inox. aham, Só que a churrasqueira custava R$ 3.000 a mais. Mas num apartamento de X é pouco. Beleza, mas são, sei lá, 100 apartamentos. Vezes aham. R$ 3.000, 300 mil. Caraca, Tá que a gente não entendendo? Então tem assim, a gente não tem noção. noção, porque tu olha assim, não, é R$ 3.000 a mais, tá, mas em todos os apartamentos são 300 mil. Isso é uma coisa que pega muito. Mudar a fachada depois do projeto, aí vai lá, bota pra aprovação de novo, enfim. Cara, isso é um BO gigante. Aham, Outra situação, no início, quando tá fazendo o projeto, não pegar empresas muito competentes na parte estrutural, por exemplo. barato Então, que sai assim, caro. isso, porque, pô, aí tu tem viga de transição, tu tem um monte de coisa que custa caro. Pô, eu vou fazer uma fachada toda em concreto aparente. Aham. Não vai tinta, tá, mas e a mão de obra toda? Pô, hoje em dia, quando eu vejo um projeto, eu digo, cliente, pô, pensa bem, porque... Então, assim, são coisas que oneram o custo. E outra situação que pega muito é a falta de controle no orçamento. Que é como eu comentei contigo, tipo, o cara tem que andar 3% nesse mês, ele pode gastar 500 mil. E aí ele não tem esse controle, ele gasta 400, 450, só que ele não andou o que ele deveria andar. E aí isso dá metade da obra pra frente e começa a aparecer, porque a obra começa a estar atrasada. Só que aí o budget dele, o dinheiro dele ele já tá gastando, já gastou. Aham. Porque ele foi se perdendo no meio das coisas, ele não foi vendo a eficiência operacional que tinha, entendeu? Então, isso é outro problema que acontece muito. Assim, eu vejo muito essas situações de fugir do que tinha planejado, tá? E não ter a informação, não ter o acompanhamento. Eu acho que esse que é o mais difícil. A gente vai conversando aqui sobre a construtora e eu vou colocando e usando exemplos até da nossa própria Uhum. realidade. Tipo assim, eu não posso passar do meu custo fixo de tantos por mês. Aí tu vai ver a fatura do teu cartão, cara, onde é que eu me É. perdi? E aí tu não consegue mensurar porque tu não tem isso também organizado. Uhum. Um outro problema também, Jéssica, que acontece muito, é a construtora ela cresce e ela tem uma base fixa, Aham, né? Ela tem lá o financeiro dela, ela tem um cara comercial que ele tem um salário fixo, tem toda uma estrutura. E aí ele perde o time de lançamento. O que total. que acontece? Ele tem um custo, vou chutar, R$ 100.000 por mês. Tá, esses R$ 100.000 ele comportaria 3 obras. Uma iniciando, uma no meio e uma no final. Certo? Meu Deus, Só dá que, conta disso tudo. só que aí o cara perdeu o time e ele só tá com duas. Todo aquele custo fixo dele tá diluído sobre só as duas obras. E aí a margem dele começa a reduzir. Então é outra situação. O perder o time do lançamento. Rafa, quando é que eu perco o time do lançamento? Cara, quando tu já perdeu de ficar vendo o terreno. Tipo, tu deixou passar o terreno da permuta O e foi terreno embora. certo. E aí, porque às vezes tu fica em busca só do terreno certo, Aham. só do terreno certo.
tu não vê outras possibilidades e aí tu perdeu tempo e aí espaçou demais. E aí o teu custo fixo tá pegando. Então, eu já vi muito isso também. Então, assim, tu entrou numa cadência, tu vai ter que ter Seguir. lançamentos. A não ser se tu tem um bom caixa pra te poder parar, digamos. Só que a gente sabe que Entendi. não é tão fácil assim. Então tem que cuidar pra não perder o time de lançamento no sentido de tem que ter uma sequência de lançamentos. O que tu também tem isso monitorado. Monitorado. Ó, até data X tu tem que procurar um terreno e lançar. E aí tu é de acordo com cada construtora e cada fluxo. Cada fluxo, enfim. Cada um tem a particularidade. Eu fico me perguntando como que tu consegue colocar tudo isso dentro da cabeça, cara, e tirar isso, sabe? O mais impressionante é justamente isso. Da onde que eu vou tirar esses dados para eu conseguir mensurar e ter essa Às previsibilidade? vezes a gente tem que construir junto com o construtor, né? É sentar lá e vamos construir uma planilha, ó, agora vamos preencher assim, Provavelmente tu assado. tem que ter acesso ao que tá para trás para conseguir Sim, entender o buraco isso também aí. de onde tá. É isso aí. Transparência entre as partes é o principal, né? Saber o que já aconteceu e o que está acontecendo que tem comprometido para acontecer. Um dos pontos é a consultoria, ela tem que saber o que ela está fazendo, né? Só Exatamente. que para eu saber o que está fazendo, eu Tem preciso que o construtor seja, eu brinco que é quase um confessionário, né? Ele tem que contar tudo para mim. E se não contar, tu vai descobrir. Tu vai Se não contar, eu pegar. vou descobrir. E aí, às vezes, é o problema. Se eu descobrir, às vezes não faz mais sentido eu estar no projeto. Dependendo do que for. Né? Porque tu quebra uma cadeia, tu quebra né? Uma confiança que existe. Exato. Né? E aí, aquilo que tu falasse, volto. É o meu nome que tá em jogo. Né? Aham. E aí, pô, são alguns anos já construindo isso. E é bacana que tenha um profissional assim em Brusque, porque é legal tu acompanhar a evolução do próprio construtor. Eu lembro, poxa, quantos construtores que eu vi começando com casa geminada, ou muitas vezes naquela época da pandemia, Uhum. saí do emprego e tal, vou começar a fazer umas casinhas para vender. E aí o negócio foi acontecendo, foi crescendo, lançou o primeiro prédio de 4 andares, aí depois lançou o de 7, aí depois lançou 200 unidades. E o controle é diferente, né? Uhum. Poxa, imagina tu fazer 3 sobrados e depois um prédio. E às vezes o construtor, ele não vai, por mais que ele tenha aí 5, 10 anos de mercado e ele tenha muito expertise da sua obra, do seu negócio, é esse conhecimento técnico que muitas vezes ele não faz noção, né? E que diferencia o construtor. Vou ver no que vai dar, do que realmente uma construtora sólida, porque tem quem tem por trás cuidando disso tudo, Sim. né? E, tipo assim, a falta de profissional nessa área, principalmente, por um lado é bom pra mim, pô, Eu ia dizer. só que a gente vê muita gente que tem boa intenção, tem projetos bons, mas se batendo. Porque não tem esse suporte. Porque, assim, ó, e aí não só construção civil, mas quase todas as empresas, uma boa parte, ela nasce do quê? Da pessoa que sabe fazer muito bem alguma coisa operacional. Pode crer. Vamos parar pra pensar assim, pô, tu pega as principais tecelagens, você é um pouquinho do ramo de Aham. construção. Normalmente o cara, ou ele trabalhou anos na De Bitter, na tecelão, Chilessa, na aham. Renault, enfim, de tecelão, ele sabe fazer muito bem, ele foi mecânico, enfim, e ele monta a sua tecelagem. Ele sabe muito bem fazer a função operacional. Eu não tenho nem o que duvidar. Só que ele nunca cuidou de um financeiro. Ele nunca olhou pra gestão do negócio dele. E aí é onde ele começa a crescer, e tudo certo. Só que aí chega num ponto, tipo assim, cara, ou eu profissionalizo, ou o negócio vai ficar emperrado. Então a gente vê muito acontecer isso, as empresas boas crescendo, mas tá faltando às vezes aquele conhecimento de gestão, finanças, enfim, que é o que a gente vem pra trazer, pra ajudar, né? Eu acho que o meu Aham. principal papel aqui, a consultoria, ela é um papel mais quase, não vou dizer, mais quase educacional no sentido de, pô, vamos sentar, ó, pô, faz assim. E o que eu digo, a consultoria, ela pode no futuro ser um suporte, mas ela não pode ser o operacional da empresa. Eu não posso assumir atividades operacionais, né? Então, assim, daqui a pouco eu assumi uma parte do financeiro, eu assumi uma. Não, não Não é isso dá. que eu tô lá pra fazer. Eu vou te ensinar a fazer da maneira que é, pô, da melhor pra tua É empresa. como se tu fosse um mentor financeiro. Quase isso daí. Porque Quase isso daí. existe o assessor de investimento que dá a direção, ó, eu acho que dá de tu investir nisso daqui. Tu é o mentor financeiro da estruturação da empresa. Isso aí. E a ideia é que ele caminhe com as próprias pernas e a gente fica só Aham. monitorando, digamos. Cara, sensacional.
Rafa, vamos lá, mais uma pergunta que eu anotei aqui. A gente falou dos custos ocultos, né, que podem ferrar uma obra, mas agora sim, quais pontos que tu considera pro construtor se atentar antes de lançar um empreendimento? Assim, algo chave que também é muitas vezes o óbvio que precisa ser dito. A primeira coisa, ele tem que entender o fluxo de recebimento dele, como ele vai vender e como ele vai receber isso versus o custo de obra dele. Cara, não tem como. É igual a gente falar que a gente vai, sei lá, fazer uma blusa e a gente não saber quanto que a gente vai gastar e quanto que a gente pretende vender ela e como que eu vou pagar uma produção disso. Então, assim, eu acho que o principal é por que que eu vou vender em 150 vezes? Por que que eu vou vender em 180 vezes? Não pode ser por uma situação de ego, porque eu tô fazendo em mais vezes, porque eu não sei o quê. Cara, se tu tá fazendo isso, tu tá fadado ao Fracasso. fracasso, né? Tem que ter conta por trás, não adianta. Conta. É engenharia financeira. É saber que vai entrar no mês X 300 e eu tenho 280. Ou eu tenho 350 para gastar, mas eu já sei de onde é que eu vou buscar os 50. Uhum. Essa é a lógica. Isso falta. Falta muito fazer conta. E infelizmente, tu falando, cara, me veio várias cenas da minha vivência de às vezes a gente oferecer um terreno para um construtor, oferecer para alguém e rolar aquela conta de padeiro. Ah, tem tantos metros, aí eu consigo encaixar tanto, e aí se eu vender tanto, aí eu desconsidero 15% de 5 de comissão, 5 de imposto. Fecha a conta, manda a proposta. Cara, olha que loucura, como tem muito mais por trás. Tem bastante. Caramba. Velocidade de venda, né? Quanto que tem que vender, no período que tem que vender. Reserva técnica, é uma briga que a gente tem às vezes com o comercial. Assim, imagina eu vou lançar um prédio hoje, 100 unidades, e eu vou vender as 100 unidades no lançamento, Uhum. certo? Vendi tudo. Vou ter 5 anos de obra. E aí chegou lá no terceiro ano de obra, sei lá, acontece alguma situação global, econômica, que é Pandemia. instável, e o material sobe muito mais do que a base de reajuste de CUB. A gente sabe o que Aham. aconteceu, que o CUB não... Como é que eu recupero? Não dá. Aí tu não tem mais pra onde correr? Então a gente deixa a reserva técnica para ela, tipo, X% do empreendimento para ele ser vendido no decorrer da obra, ou é o teu cheque, Aham. né? De, pô, eu preciso de grana, eu vou queimar isso aqui e vou botar dinheiro para dentro. Então, assim, pô, são situações que acontecem. A gente já passou por isso com clientes, aí, claro, qual é meu papel? Pô, beleza, tu vendeu tudo lá atrás, não deveria ter vendido, Aham. né? Então vamos fazer recompra. A gente chegou no meio, a construtora, fazer recompra de imóveis para diminuir o prejuízo que ela estava levando. Aconteceu isso na época da Foi bem pandemia, época de pandemia. que a galera começou a querer fazer distrato das casas que Uhum. estavam enroladas, enfim, pra Isso. recomprar e revender no... A gente fez recompra com investidores, em alguns clientes. Tipo, pô, o cara tinha lá o empreendimento dele, sei lá, o cliente pagou 500, o cara já tava valendo 750 e a nossa projeção era chegar a 1.100.000 na entrega. A gente chegou lá e pagou pro cara os 750 e disse, cara, ó, mostramos dinheiro no tempo, ó. E aí, claro, teve gente que aceitou, teve gente que não, enfim, mas tá Uma normal, tá no alternativa. jogo, mas foi uma maneira que a gente conseguiu recuperar para alguns clientes. E aí é isso, é a estratégia baseada em números. O que eu vou fazer? Como é que vai reduzir impacto? Então, assim, isso são tudo gatilhos que a gente tem para tentar fazer acontecer, mas o principal é entender o fluxo de caixa da construtora no longo tempo, ao longo do tempo, simular cenários. Tá, e se a Selic chegar a isso? E se eu não vender o que eu tenho pra vender? Tipo assim, eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. Não dá pra eu ficar só contando com a sorte da continha de padeiro, que se eu vender tanto vai dar certo. Não. Então, assim, a gente sempre tem alguns planos na mão pra poder, na manga, pra tentar Até resolver. porque é o que eu falo assim pros clientes, Rafa. Pra quem tá comprando uma unidade, pensa bem, porque tu não tá comprando uma camiseta que daqui um mês tu pode pegar e vender. Ah, não quero mais, vou comprar outro imóvel. Tu imagina para um construtor, que não é uma unidade, são as 100 unidades que ele tá lançando. Então, pensa bem para não dar problema lá na frente. Rafa, tu falou agora da parte de, deu um exemplo, né, de previsão, de Selic, entrando um pouco mais agora num cenário... Vamos entrar no macro primeiro e depois a gente entra um pouquinho mais aqui para dentro de Brusque. A gente se segue nas redes, eu vi que recentemente, acho que foi para São Paulo, né?
E tu postou a palestra aqui agora sobre a economia, previsão dos próximos anos, econômico. Qual que é a tua visão e de, cara, volta e meia tu tá em São Paulo, tá em outro lugar, tá dando palestra pro Rafa, com a análise que ele tem, a visão que ele tem dos próximos anos economicamente Vamos aí pra lá. gente. Então, até recentemente a gente teve num evento em São Paulo, né, bem legal, bem fechado com diretoria do Banco Central, diretoria do Tesouro Nacional, tava o governador de São Paulo, Tarcísio, enfim, foi um bate-papo bem legal para tentar a gente extrair um pouco do que vai acontecer, né? Lógico que não temos a bola de Isso, cristal, a bolinha né? de cristal. E até tem a situação, tipo, que a própria diretoria, principalmente o Banco Central, enfim, dívida pública ali, ó, Tesouro Nacional, eles têm que manter uma certa polimento na fala, né? Eles não podem ser tendenciosos nem para A, nem para B, ou nem deixar demonstrar. Mas Uhum. o que a gente vê em números? Vamos lá. A gente vê em números um IPCA que ele tá conseguindo ser controlado. IPCA, né, inflação, então, industrial, primário ali, conseguindo ficar dentro do próximo ao centro da meta. Consequentemente, o que acontece? Se eu tenho uma inflação controlada, eu posso começar a reduzir taxa de juros. Então, assim, na fala e tudo mais que a gente sentiu possivelmente, ainda a gente tem 2 reuniões do Copom, talvez na última ou no início do próximo ano já começa a ter alguns cortes. Só que isso é muito instável, porque a gente não sabe. Porque hoje a economia está globalizada, então o que acontece nos Estados Unidos afeta aqui, agora, por exemplo, tarifaço, enfim. Mas qualquer situação pode mudar esse jogo. Mas a princípio, a gente vê uma certa retração da taxa Selic. Ou seja, isso vai botar mais crédito no mercado, né? Não vai ser uma Selic que vai reduzir estrondosamente, como a gente tinha no passado, mas ela reduzindo um pouco, a gente tem um pouco mais de incentivo de crédito. Consequentemente, a gente começa a ter mais giro de negócios. Né? Então, para o ano que vem, a gente vê isso possivelmente, principalmente eu acredito no primeiro semestre. Por que também? Porque é ano eleitoral. Né? Até a gente estava conversando antes aqui, ano eleitoral a gente tem uma situação que inflação alta ou taxa de juros alta, dificilmente um presidente consegue se reeleger no Brasil. Então a gente sabe que o governo atual ele tende a trabalhar esses números para tentar uma reeleição, possivelmente. Então é aquele ano que a gente dá uma surfada em algumas coisas porque a gente tem um ano eleitoral. O que pode travar um pouco é o segundo semestre, em virtude de eleição, que é normal as pessoas assim, pô, vou ficar com cautela, não sei o que vai dar. Então, assim, ano que vem tem a situação. A maior preocupação que eu tenho hoje é o início de 27, independente do governo que for entrar. Né? E aqui a gente não tá falando de politicagem, de A ou Uhum. B, A ou mas B. por quê? A gente tem. O governo, para se financiar, ele emite dívida pública. E essa dívida é a longo prazo. E cada vez mais o governo, para se financiar, ele está emitindo dívidas com taxas maiores, então o que tende no futuro a ter que cobrir uma situação muito grande de dívida com taxas elevadas. Em março, abril e maio de 27, a princípio, a gente tem uma concentração de dívida pública vencendo. Então, assim, é muito dinheiro do caixa do governo que vai ter que sair, ou rolar mais dívida com taxa de juros maiores. Então isso pode impactar a economia. Então, eu diria, meu principal receio está início de 27. Então, assim, até a gente tá falando para alguns clientes, assim, pô, ou a gente lança até primeiro semestre de 26, ou a gente lança no segundo semestre de 27. Olha só. Vamos tentar pular isso dali, porque a gente tem ano eleitoral, trava, e a gente tem um primeiro semestre de 27, independente de quem ganha, um pouco travado. Então, assim, a gente tá tentando deixar aí janelas nesse sentido, de lançamentos. Então, assim, economia é isso. E aí, quando a gente vem para uma economia um pouco mais local, claro, a gente tá aqui em Brusque, a gente vive talvez um pedacinho um pouquinho Fora da diferente e curva, fora da né? curva, né? A gente tem uma situação favorável aqui, mas claro, todo mundo acaba sentindo. A gente tem uma situação aí, falando um pouco de, de imóvel e tudo mais, porque vai tá aquecido, enfim. Hoje a gente tem uma situação de muita oferta de emprego aqui. Consequentemente, se eu tenho oferta de emprego, eu tenho mais pessoas vindo. Então a gente viu recentemente o fluxo migratório para Santa Catarina foi o maior do país, né? Uns anos. E aí eu tenho necessidade de moradia. E aí onde a gente vê esse boom de lançamentos que tá acontecendo. Então eu digo, a gente mora um pouquinho
numa fora da curva. Mas a macro, acredito que ano que vem vai ser um ano talvez um pouco mais favorável no sentido de crédito, enfim. Mas com cautela. E também vai começar a recuar um pouco os lançamentos, né? Como tu mencionou. Sim, possivelmente ali, pelo menos o que a gente orienta os clientes, é final de 26 e Sim, 27, a gente não. talvez tenha uma janela um pouco de menos lançamentos ali. Até porque eu não lembro com quem que eu conversei recentemente. Até um papo de opinião nosso aqui agora Uhum. também. Eu não me recordo. Mas eu não lembro se eu falei com um construtor, quem que foi. O pessoal falou assim, cara, eu quero ver, acompanhar o fluxo desses lançamentos, porque daqui a pouco vai... Só esse ano a gente teve aí 6 lançamentos, praticamente um por mês, lançando e, cara, vendendo tudo, literalmente ou grande parte. Então, tá com uma condição legal, como a gente vem conversando, só que a gente vai ter muitas entregas próximas, Uhum. né? E aí, se lá na frente a gente não contar com um bom fluxo de taxa de juros para uma revenda, também vai sobrar, vai ter muito imóvel, não sei se vai sobrar ou não, mas vai ter muito imóvel disponível para locação. E aí pode ser que a oferta e demanda diminua um pouco em relação a isso. Qual que é a tua visão nesse cenário? Tu acha que isso pode chegar a acontecer ou o Brusque também é fora da curva em relação a isso? Então, assim, sempre é uma pergunta de milhões, né? Que a gente quer saber o que vai acontecer no mercado imobiliário brusquense. A gente estava recentemente com um pessoal de lançamento aqui da cidade. A gente tem muito projeto comum, a gente conversando e, tipo, a gente fazendo a conta, assim, pô, tem mais de 500 unidades sendo lançadas assim, ó. Em pouco tempo a gente fez a conta, assim. E a gente pensa, pô, são 500 apartamentos, são 500 famílias que vão, ou 500 investidores, mas que são 500 famílias que vão morar ali. Aham. Então, assim, eu tenho um receio de a gente entrar num ciclo de maturação de empreendimento, né? Então, assim, hoje a gente tá olhando muito qual bairro que a gente vai lançar, qual é o... Pô, lá tem um polo de empresas que vão consumir uma mão de obra no futuro. Então, assim, a gente acaba adentrando um pouco nisso com o cliente pra realmente, assim, pô, fazer um lançamento e não ter o problema de ficar com o produto encalhado. Ou até o próprio cara que comprar, um investidor, ou enfim, ele ter a possibilidade de fazer uma revenda com mais facilidade, né? Uma coisa que a gente também tenta muito deixar claro para o nosso cliente é ele não pode ser concorrente do cliente dele, Investidor. né? Então, assim, cara, por mais que eu deixe reserva técnica lá no final do empreendimento, eu tenho que praticamente sair zerado, né? Concordo. Porque senão eu vou começar a criar conflito, né, entre a construtora. Então, assim, existe esse medo. Acredito ainda que vem dos números de emprego aqui, vagas de emprego em Brusque, ainda a gente vai surfar um bom tempo uma necessidade. A gente surfou também uma necessidade de imóveis devido à universidade. Uhum. Então, assim, pô, a gente teve cursos abertos aqui que não tinham antes de medicina, enfim, que são pessoas que vêm de fora para estudar aqui. Então, principalmente o bairro Santa Terezinha é um bairro que explodiu, agora Santa Rita também, enfim. Vejo também com bons olhos quando a nossa Beira-Rio tiver concluída toda a parte de Rio Branco, Dom Joaquim, aquela região também, eu acredito que vai se desenvolver muito, né? Acredito que ainda a gente vai surfar um tempo, mas tem que ir sempre com cautela. Eu, principalmente do financeiro, eu sou o cara que mais, tipo, Com certeza. eu de vez em quando fico olhando esses números pra entender o seguinte, tá, tenho demanda suficiente? Vou ter demanda? Porque daqui a pouco é mais fácil dizer pro meu cliente, cara, tens que lançar, mas quem sabe vamos tentar achar o produto adequado, né? Às vezes uma coisa que a gente faz muito é olhar com o cliente e dizer o seguinte, cara, qual é o tipo de produto que mais se encaixa, talvez, no momento? Uhum. Ah, tá todo mundo com 2 suítes, 2 suítes, 2 suítes. Tá, e Vai contra a maré. isso, será que não tem uma lacuna que a gente consegue buscar? É muito esse estudo que a gente acaba adentrando. E olha como esse teu estudo vai muito além de números também. E é uma visão que o corretor de imóveis também tem que ter. Talvez eu vou entrar num assunto polêmico, que eu já estava há tempo matutando como eu ia entrar nesse assunto e deixou deixou a bola quicando. O quanto é importante esse teu estudo vai além de números. E realmente estudar o que o mercado está pedindo, outras regiões. Tu falou da parte da universidade e tudo mais. Uma conta básica e como todo mundo vai com a maré. Muita gente vendeu e se vende ainda estúdios,
flats por conta do curso de medicina da faculdade, tal. Recentemente, eu tive conhecimento com o Igor, inclusive, corretor parceiro meu. O curso de medicina, ele teve uma conversa com o reitor. Ele tem 700 alunos no curso de medicina. Dentro desses, tem gente que é da cidade, de cidades vizinhas, enfim, e sim, muita gente de fora. Só que de 700 alunos, todo mundo comprou flat para o curso de medicina, Hoje a gente tem estúdios entregues já com vagas. Assim, apartamento livre. E ainda a gente vê muito lançamento de flat. Aí vai a tua análise. Poxa, será que compensa eu lançar mais flats, sendo que, poxa, são só 700 alunos? Muitas vezes a pessoa não vai ter esse insight. Da mesma forma é o corretor de imóveis. Não adianta tu só vender com essa proposta e, poxa, mas a oferta e a demanda já está suprida. O que já foi entregue já está suprindo essa galera e está sobrando. Lógico, não digo que é um mau investimento, porque existem outros caminhos, Airbnb, enfim, N situações. Mas como é importante essa análise do que tu vai comprar como investidor também. Nem tudo é só parcela, nem tudo é só entrada. Poxa, será que o que eu estou comprando, será que não é melhor eu comprar um 2 quartos que eu possa atender uma família? Então, essa análise tua vai muito mais do que números, né? Isso, porque, tipo assim, e eu acho que foi crucial isso que tu comentou, é entender a demanda. Exato. Porque, assim, quando eu falo que a gente vai analisar e olha, tipo, pô, a região aqui tem empresas que vão ter necessidade de mão de obra. Então, se ela tem necessidade de mão de obra, eu vou ter pessoas. É a mesma coisa ali. Pô, eu vou ter mais vagas dentro do curso de medicina ou não? Vai abrir novos cursos? Ou eu vou ficar dentro de 700. Se eu for ficar dentro de 700, talvez já tá suprido. Ah, eu vou ter outras demandas? Vou, tá, mas essas demandas que eu vou ter no bairro, elas vão conseguir encher todo mundo que tá ali ou não? Né? Então, assim, a gente começa a fazer essa pesquisa de números pra entender. Faz sentido ou não faz? Tá, outra situação que eu olho muito é qual é a renda familiar. Boa. Porque, assim, eu tenho que saber que é uma família que tá, né, se é A um perfil de... persona que vai comprar o produto. Quem é a persona? A gente chama, eu trabalho muito com meus clientes, uma coisa que a gente chama de ICP, Ideal Customer Profile. Perfil do cliente ideal. Uhum. 2 perfis. O perfil cliente final, persona. Então, assim, pro produto dele, às vezes é o investidor. Pro outro construtor é o casal que tem entre 30 anos a 35 anos, enfim, e vai ter um filho. Então, isso faz sentido. E o perfil do corretor, hoje a gente olha. A gente define. Porque assim, Jéssica, não adianta eu tenho o produto X, eu quero vender, só que eu vou lá e pego a imobiliária, o corretor que não tem fit com aquele produto. Exemplo, pô, eu preciso de investidor no início da tabela 0. 15% do empreendimento vendido tudo para investidor. Adianta eu pegar uma pessoa que não trabalha com esse perfil? Ela não vai dar a velocidade de venda que eu preciso. Então hoje a gente olha muito pro cliente e fala o seguinte, cara, vamos olhar com carinho isso e quem tu vai chamar para ser teu parceiro para vender o teu produto com a ideia de quem tu quer atingir. Entendi. Então isso a gente tem que olhar muito. Então, e aí, eu voltando na questão da renda, eu olho muito isso. Pô, como é que a família vai pagar? Tá, a família vai pagar X por mês. Eu tenho cliente, por exemplo, que eles praticamente não pagam nada e financiam lá no final. Tá, qual é a renda mínima para poder financiar? Exato. Então, isso tudo tem que ser pensado antes de lançar o produto, porque se tu lançou e tu errou, não tem, tu vai ficar 3, 4, 5 anos, 6 anos travado num projeto que tá te dando prejuízo. Entendeu? Assim, não é eu fiz uma roupa errada, no próximo lote eu corrijo. Exato. Entendeu? E como é o que eu também sempre falo, corretor de imóvel, ele não vende obra. Quem vende a obra é o construtor. A gente vende informação, prestação de serviço. Então, compete ao corretor também fazer essa análise. Porque lá na frente, quando entregar aquela obra que tu vendeu, se não alugar, se não conseguir revender, o BO também é teu. Ele não vai primeiro reclamar da construtora, de dizer, pô, não consigo revender. Pô, tu me falou que lá na frente tu ia conseguir revender com a valorização de tanto. E aí, bonitão? O corretor é o primeiro a levar porrada. Exatamente. É isso aí. Então não é só vender a qualquer custo. Analisa, porque lá na frente a nossa profissão é de carreira. Então a gente também tem essa responsabilidade de resolver isso para o nosso cliente lá na frente. E não só isso, da parte da responsabilidade. É de você realmente prestar uma assessoria. Dizer assim, olha, tu sabia dessas informações?
Olha o levantamento que eu fiz. E aí? É o que diferencia os profissionais, né? Então, realmente, hoje eu vejo que é mais um trabalho, falando um pouco do corretor, mais um trabalho até consultivo do que, de fato, de venda, Exato. né? Então, assim, é tu saber que tem SPE, tem patrimônio de afetação, tem toda essa situação e tu poder dar segurança pro teu cliente. É saber a taxa de valorização que tem em médio naquele mercado, quanto é que ele vai poder revender, quanto que ele vai poder pegar de aluguel, né? Olhar se aquele negócio realmente, pô, daqui 5 anos eu vou ter uma demanda de locação ou não. Pô, eu acho que isso tudo tem que ser bem observado. E, mais uma vez, a gente percebe que, às vezes, o cliente, agora falando mais a parte até para o consumidor que está assistindo a gente, dono de terreno, de permuta, às vezes a gente pensa assim, né? Vem um corretor focado em permuta e fala assim, me dá a exclusividade de uns 90 dias para a gente poder trabalhar o teu produto com calma, oferecer para o construtor certo. Não vou dar exclusividade, todo mundo pode vender. Olha tudo que tem por trás. Você vai precisar fazer uma análise financeira, aí depois tem que fazer a análise de obra. É muita coisa que, se o construtor também não tem essa parceria do outro lado, ele não vai gastar nem o tempo e nem o dinheiro dele fazendo isso, né? É isso aí. É isso aí. Assim, os japoneses dizem, passe mais tempo planejando do que executando. Então, assim, é mais válido, mais proveitoso a gente passar um tempo gastando num projeto. E se não deu certo, tudo bem. Com o tempo a gente vai pegando feeling pra filtrar. Quando chega um projeto já diz, cara, não vai dar. Do que tu pegar e fazer a conta de padeiro e fechou e deu e tu depois entregar uma coisa ou talvez nem entregar. Nem Né? dá Que não faz conta. sentido. Eu acho que isso que eu digo, falta profissional pra olhar isso, pra dar segurança. A gente tá aqui pra dar segurança. Tu tá aqui pra dar segurança pro teu cliente que tá comprando o empreendimento, eu pro construtor, de que ele tá fazendo um negócio bem feito, né? Que ele vai ter o lucro que ele espera, ele vai conseguir entregar. Então, eu vejo que é isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui mais pra dar segurança pras pessoas. Isso aí. E a construção, o mercado imobiliário de Brusque também, de certa forma, acaba crescendo mais saudável, também mais seguro. E é bacana acompanhar isso, os construtores começarem a ter essa percepção. É muito bacana, muito Que legal. bacana. Rafa, quero te agradecer por mais esse episódio. Tenho certeza que muito construtor vai ouvir. Tenho certeza que muito construtor já ouviu o teu nome, já te segue e só vai provar mais ainda o teu conhecimento, o teu domínio e dar mais segurança ainda para esses construtores te procurarem, para saber o quanto você, como profissional, realmente, falo do meu coração, transforma o mercado imobiliário de Brusque. Parabéns mesmo, tá? Obrigado e, pô, é sempre uma honra estar aqui. Parabenizar, pô, o Pô de Imóveis, ele traz uma visão totalmente diferente, a gente enxergar através das pessoas que fazem isso no dia a dia, Exato. né? Então, pô, parabéns e agradecer novamente o convite. Muito obrigada, Rafa. E eu te vejo... peraí que eu não te vejo ainda não, peraí. Eu vou deixar o contato do Rafa aqui embaixo, o Instagram da empresa, dá uma conversadinha com ele e tenha essa clareza aí no teu próximo investimento. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!